Voltamos com o nosso segundo bloco desse episódio do Informando 98.9, bate-papo com os colunistas da Rádio Paiquerê FM 98.9, e hoje bate-papo com a Joenice Diniz, que é a nossa especialista em economia, planejadora financeira, ajuda a gente a primeiro ficar preocupado, confesso, depois ela ajuda a gente a acertar as arestas. A ideia é acalmar, não é nada de preocupado. Não é pra apavorar, né? Não. Tem sempre uma saída, né? Tem sempre uma solução. Pra tudo tem só não pra morte. Verdade, não morremos aí, então vamos seguir, né? Vivo. Aliás, não morremos e teremos um 13º, que é isso que a gente tá falando, tá né? vendo? Olha que coisa boa. Olha que coisa boa. E a gente tá falando exatamente disso, né? O que a gente deve fazer com esse 13º de uma maneira consciente. A gente saiu do primeiro bloco falando da renegociação, desses mutirões, né? Que o Banco Central faz com os bancos, instituições financeiras. Isso é uma possibilidade? É bom eu procurar, né? A minha instituição, procurar o Serasa e daí tentar pagar? Isso é excelente, na verdade, excelente. Então, nós estamos aí, tá uma notícia fresca e recente, inclusive, falando do percentual de endividados dessa grande massa aí dos adultos, né? Que chega a praticamente 42%. Inadimplentes, não é nem endividados. Endividados é em torno de 80%. Quer dizer, quase todo brasileiro deve. Sim, mas o inadimplente é em torno de 42%, e eles falaram que a maioria das dívidas, tá? Ela tá girando em torno ali de R$4.300, do grande montante, em torno de 50%. E a questão é o seguinte, esse grande montante corresponde ao grande montante da população, que eles falam ali que esse endividamento maior aí tá ali em torno dos 30 anos até os 55, mais ou menos, que é essa vida adulta mesmo de trabalhar, constituir casa, família, etc. Então, diríamos que essa grande parte da população, eles estão inadimplentes, e essa grande parte da população recebe, em média, mais de 50%, os percentuais são praticamente iguais, em torno de 3 salários. Ou seja, 3 salários hoje daria em torno de 4 mil e pouco, e a dívida, fazendo a comparação, é praticamente a mesma. Então, o cara está sempre, no mínimo, um salário, um mês todo, né? Atrás. Isso, lógico que existem outros percentuais das pessoas que devem isso, mas que recebem muito menos. E quando fala da oportunidade de pegar esses feirões, esses aí, vamos, né, pagar essas contas, eles dão, assim, a oportunidade é grande. Alguns dão abatimento de até, às vezes, 80%, 60%. Dívida, multa, né? Juros, multas. Multas, sabe, assim, e pior, que eu andei até olhando, uma grande parte dessa população deve, por exemplo, assim, necessidades básicas, água e luz, sabe? Ficou com conta atrasada de água e luz, aquele condomínio, aluguel. Gente, condomínio, aluguel. Você imagina o que é, além de todos os problemas do dia a dia, você tem que ficar esquentando a cabeça se eu vou ser despejada. Se vão cortar minha luz. Não, você simplesmente, você não tem condições de trabalhar, de ter uma renda extra, de colocar a tua cabeça no lugar, de fazer um orçamento efetivo. Só que é o seguinte, você precisa identificar a causa. Essa é a grande questão. É assim, recentemente, eu vou citar aqui, porque eu acho que é muito legal, e talvez muitas pessoas estejam passando por isso hoje. Recentemente, eu recebi o contato de uma pessoa que precisava de ajuda. Falei assim, olha, inicialmente essa pessoa até queria um dinheiro emprestado. Se você pudesse me ajudar e tal. Eu falei assim, tudo bem, não era aparentemente o valor. Grande valor. Não era, não pediu um grande valor, não, tranquilo. Mas a gente pode conversar. Por que que você está precisando desse dinheiro, né? Aí eu fiz questão, era uma pessoa assim, do meu convívio, do meu relacionamento. Vou na tua casa, a gente conversa, fica tranquila e tal. Cheguei na casa da pessoa, a pessoa mal começou a falar comigo, começou a chorar. Porque chega no estágio do desespero, né? Num desespero, tá? Frustração, se sente incompetente, né? Incapaz. Já tinha pensado em fazer bobagens, que todo mundo sabe do que eu estou dizendo, entre outras coisas, né? A vida, às vezes, até perdeu o sentido e tal. E ela me pediu um valor lá. Eu falei assim, tá, mas fui conversando, deixa eu entender, isso aqui você vai pagar o quê? Isso que eu vou pagar tal coisa. Mas, na verdade,
tá? Efeito de comparação aqui. Vamos supor que a pessoa me pediu 20 mil. A dívida total dela passa de 300 mil. Então, esses 20 mil... Vai fazer o que com esses 20 mil? Vai pagar as contas atrasadas, as parcelas do mês passado, só. Entendeu? Vai ficar o bolo e vai aumentar o bolo, que ela vai dever o 20 mil para você. Exatamente. A dívida dela permaneceu a mesma coisa, permaneceria se não tivesse pego os 20 mil, mas teria aquele valor mais os 20 mil. Exatamente isso. Não. Tem que entender como resolver. E, gente, chega numa hora que você tem que fazer assim, ó. Vou falar o básico aqui, tá? Você tem que parar. Então, por que eu contei essa história? Por conta dessas renegociações. Chega uma hora que você tem que parar. Se você não dá conta, igual, mas qual eu pago primeiro, mas qual não sei o que lá? Pede ajuda, né? Eu sou planejadora, mas tem N pessoas que podem, vocês podem consultar livros, enfim, tem o próprio Sebrae, tem o Serasa que está fazendo essas orientações, entendeu? Você tem que dar um basta. O ideal de verdade é você começar do zero. E esse do zero é assim, ó. Nasci hoje. Nasci hoje, tenho uma renda de tanto, aí começa pelo básico. Quais são os meus custos fixos? Quais são os meus custos variáveis? Esquece a dívida, coloque todas elas em uma planilha. Aí você tem que jogar... Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Quando eu perguntei o valor das dívidas, ela não tinha. Eu falei, então nós vamos fazer junto. Nós vamos descobrir. Porque a gente não quer olhar, né? Ela terminou chorando e falou assim, olha, há anos que eu tô querendo fazer isso, mas eu não tenho... Coragem de olhar para ela. E a hora que ela fez, ela falou assim, olha, eu não imaginava que a minha dívida era esse valor. Eu não imaginava que eu pagava de juros por mês isso. Entende? Então, essas renegociações são excelentes. Só que assim, às vezes a pessoa vai lá e pega um valor, mas isso aqui tá renegociando, tá legal. Vai lá e paga. Não é ótimo. Eu ia falar que não é de tudo ruim. Mas às vezes também você tem alguma outra prioridade. Você tem que saber o que é prioridade. Tem gente que deve para agiota e eu fiquei horrorizada esses dias de saber, porque eu assim, a gente pensa em taxa de juros de banco hoje, que os juros estão altíssimos, 5%, 6%, que são os juros mais altos do universo aí que eu considero, tá? E aí eu fiquei pensando, quanto que um agiota cobra? Você sabe, sem noção não? Não. Uns 20%. Meu, 20%. É mesmo? Os bonzinhos, 10%. Os que não matam, os que batem. 10%. 10%. Gente, 10% em 10 meses, você dobrou aquela dívida. Você pagou aquela dívida em 10 meses. Você entende? Num juro desse, não. É onde eu falo a importância do basta, de você parar aquilo. Porque às vezes você consegue pagar... Em 4, 5 meses, você consegue pagar 2, 3 dívidas suas com juro inferior, que eu acredito que vocês tenham um juro inferior, que nós estamos falando de juro de agiotagem, né? Que não é o caso. Mas você entende o quanto a pessoa precisa se planejar? Olhar para aquilo. E se ela continuar assim, na verdade, é o que a gente falou. Se ela não está conseguindo pagar, ela só vai aumentar a dívida. Muito provavelmente, qualquer empréstimo a mais que ela fizer, ela só vai aumentar a dívida dela. Não vai sanar essa dívida. Não vai sanar. Porque ela não vai resolver o problema de onde está vindo tem que isso. Tem que parar. As renegociações são excelentes. E, mais uma vez, eu vou cair aqui no que eu estou acostumada a falar, né? O planejamento financeiro. Junto com isso, se você não tiver planejamento, você vai pagar uma dívida. Entendeu? Você vai catar o seu 13º, você vai pagar uma dívida, aí você vai até se frustrar mais. Começou o ano, um monte de coisa para pagar, não tem dinheiro de novo. Não vi onde foi parar o 13º. Não viajei, paguei aquilo lá, ó. Adiantou o que aquilo lá? Pagar aquilo lá. A revolta só aumenta. E você continua do jeito que você tá. Ou pior, né? A gente tá com 9 minutos, é quase 10, são, né? 10 minutos cada bloco. A gente vai então pro intervalo rapidinho e no próximo a gente encerra, mas tem muita coisa para falar ainda sobre o que fazer com o nosso 13º. Já volto.